Olá, nerds do entretenimento! Hoje, nesse vídeo, vou falar sobre God of War. Finalmente, um vídeo sobre God of War. Só que, não serei só eu que vou contar a história do livro hoje. Eu tenho uma participação especial. Pode vir pra cá. Já vem quebrando tudo. Oi. Enfim, gente. A gente vai... Eu vou dar alguns trechos do livro, ele vai dar alguns trechos do jogo e do livro. Que ele é muito mais... Ele é muito mais... Experiente, por assim dizer? É, exatamente. Enfim, a gente... Como é que começa a mesma história? Basicamente ele se jogando do penhasco. E antes de se jogar do penhasco, ele fala: os deuses do Olimpo me abandonaram. Depois que ele fala essa frase, ele vai se jogar do penhasco. Ele vai falar muito essa frase durante alguns momentos da história, tá? Então vocês vão ficar tipo, Kratos, para, agradece que os deuses estão te dando essa chance. Então assim, ele, a pedido da Atena, ele vai tentar salvar a cidade de Atenas do ataque do deus Ares, que é o deus da guerra. E tudo isso começa quando ele já tá, ele já começa pegando barco, não é? Antes de pegar um barco, ele enfrenta muitos mortos-vivos para poder chegar numa hidra, né? Que ele nem sabia direito o que estava acontecendo ali, mas tipo, ele foi indo só porque ele tinha que passar por ele para poder chegar no barco. Aí ele vai enfrentando mortos-vivos, enfrentando muitos mortos-vivos e tal, não sei o que. Quando ele chega num local onde o espírito de Poseidon ele se convoca ali e fala pro Kratos matar uma hidra que está atormentando o mar dele. E depois que ele fala isso, ele dá o poder pra ele, que eu acho totalmente errado, totalmente burro de pessoa ter feito isso, mas tudo bem, acontece. Que é basicamente ele canalizar raios através do corpo dele, pegando no chão, pegando em uma área gigantesca, né? E depois desse poder, ele enfrenta mais mortos-vivos até chegar na primeira cabeça da hidra, que é tipo debaixo de um barco, assim, debaixo não, né? Mas tipo por dentro de um barco, né? E aí ele começa a enfrentar a hidra. Depois que ele enfrenta a hidra, ele continua a jornada dele até enfrentar outras cabeças da hidra e assim vai. E aí, ainda no barco, ele enfrenta umas tempestades, né? Nisso, ele, durante os dias que ele tá no barco, ele não consegue ter noite de sono tranquila por causa dos pesadelos. E antes de ele pegar o barco, ele enfrenta a cabeça mãe da ilha, né? Pra poder continuar a jornada dele. Ele precisava de uma chave que estava com o capitão do barco para poder abrir uma porta e salvar algumas pessoas. E se eu não me engano também pegar o barco, uma coisa assim. Mas não sei, eu não lembro dele. Mas eu sei que ele queria pegar a chave para poder abrir ali uma porta e salvar algumas pessoas. Aí quando ele abre a porta para poder salvar essas pessoas, ele vê que já é tarde demais, já tá muita gente morta ali. Já tem muita gente morta, não já tá muita gente morta. Não, já tá todo mundo morto, na real. Porque os mortos-vivos mataram todo mundo. Isso. E Tá, tu falou isso antes. Antes dele entrar no barco. Aí, tipo, com essa gente toda morta, depois ele vê que os mortos-vivos ali, ele mata todo mundo, todos os mortos-vivos, relembrando o passado dele ainda, né? Vai ser muito contado durante a história e tudo. E aí, no barco, né, como eu falei, tem as noites de sono perturbadas dele, ele chega a falar com a estátua de Atena. E aí, ele fala com a estátua de Atena depois que, tipo, ele acorda, sabe? Dizendo, você prometeu pra mim que que perdoaria meus pecados, tiraria meus pesadelos de mim, etc. E tal. Né? Tipo, essa foi real a promessa dela, né? Então, beleza. Ele vai tendo uma longa viagem até chegar à cidade de Atenas. Quando ele chega lá, a cidade de Atenas já tá em apuros, porque já tá pegando fogo e etc. Tem gente morrendo, os monstros já estão fazendo a festa, né? Então, quando ele chega lá, ele começa a enfrentar minotauros, ciclopes, arpias, vários monstros. E aí, durante esse tempo que ele tá enfrentando um monte de monstros, aparece a Afrodite pra ele. Durante todo esse tempo, durante
durante o percurso que ele vai fazendo. Durante a trajetória que ele faz, ele chega num local onde o espírito de Afrodite, que nem aconteceu com Poseidon lá atrás nos barcos, a Afrodite fala pra ele, né, que ele só ia poder passar por aquela porta onde ela estava, né, a espírita ali com a cabeça dela onde ela estava, ele só ia poder passar por ali se ele matasse uma górgona, né. Eu falar Medusa, mas é górgona, sabe? Tipo, Medusa, na mitologia, realmente era uma oráculo da Atena. Que... Sacerdotisa, não é? É sacerdotisa? É? Eu não lembro direito. Porque o Poseidon aí se aproveitou dela e pá. Sim, mas é que, sei lá, eu penso que é um oráculo, sabe? Mas enfim, a sacerdotisa, então, ela ia praticamente todo santo dia no templo para poder fazer oferendas a Atena, fazer adorações a Atena. E até que teve um dia que Poseidon, ele fez uma cagada lá, né? E a Atena não acreditou nela e amaldiçoou ela, transformando ela numa górgona, transformando ela na Medusa que todo mundo conhece, né? Mas enfim. E aí, beleza. Aí, deixa eu ver onde que a gente tá agora. Tá, ele consegue a cabeça da górgona, né, como a Afrodite pediu. E assim, a cabeça da górgona é mais pra tipo, tá, em algum momento as lâminas do caos que ele tem, que foi presente do Ares, não vão ser suficiente, ou não vai ajudar ele, ou não vai ser preciso utilizar. Então o que ele faria com a cabeça da górgona? Ele simplesmente mostraria a cabeça da górgona pra algum monstro e esse monstro viraria pedra. Do mesmo jeito que Perseu fez. Ele arrancou a cabeça da górgona e usou ela como arma. Exato. E aí, nisso ele consegue, nesse meio tempo, ele vai continuar o percurso dele, ele consegue chegar ao templo, ele encontra o oráculo. É isso? Não, ele vai fazer a trajetória dele e o oráculo aparece pra ele em forma de espírito, falando pra ele que ele tinha que encontrar ela o mais rápido possível, porque ela estava em apuro já, não sei o que e tal. E aí quando ele encontra ela, pouco tempo depois as arpias já pegam ela. E aí ele tem que planejar uma forma muito boa de salvar ela, porque qualquer coisinha ele pode dar na morte dela, ou enfim, vai dar qualquer consequência. Então ele tem que planejar muito bem, delicadamente, cada detalhe. E a morte dela ia ser um problema porque ele ia precisar do oráculo de qualquer jeito. Se ela morresse, não tinha quem ou como ele saber o que ele tinha que fazer. Exato. Aí ele consegue salvar ela. Nisso ela conta pra ele que tem que ir até o deserto das almas perdidas. E vai ter que enfrentar os monstros lá e etc. E ele tem que chegar até uma trombeta que vai chamar Cronos e ele chegar na Caixa de Pandora. Um detalhe desse deserto é que nesse deserto ela enfrenta umas sereias que são muito chatas. Elas ficam cantando e quando tu começa a bater nelas gritam no teu ouvido. É um irritante. Assim, o ruim dessas sereias é que elas conseguem te atrair. Então, Kratos, ao mesmo tempo que ele tá vendo que ele tá sendo atraído, ele tenta lutar contra. Então, assim, eu fiquei tipo, Kratos, vai, você consegue, cara, seja forte, não se deixa levar. E pá, né? Ele consegue, ele mata elas, né? Ele mata elas. Quando ele mata elas, tipo, quebrando a cabeça delas, ou o pescoço, não lembro como é que é, né? No jogo pelo menos é assim, tipo, quando ele quebra o pescoço delas, a alma delas vai pro portão e depois abre o portão quando junta as 3 almas das 3 sereias que estão ali no deserto vagando. E aí depois que abre esse portão, ele vai ter que fazer um puzzlezinho, pelo menos no jogo, ele tem que fazer um puzzlezinho para poder subir no local e para poder chegar lá na trombeta. Isso. Aí ele enfrenta fazer uma coisa até chegar lá até chegar lá perto da onde ele tem que enfrentar tudo um monte de coisa pra conseguir a caixa de Pandora. Ele enfrenta alguma coisa. Assim, antes de tocar a trombeta no jogo,
ele enfrenta mais um monte de sereia. Tipo, aquelas 3 primeiras sereias do deserto foi só, tipo, pra mostrar como é que elas funcionam. É só o começo, É só pra mostrar como é que elas funcionam, sabe? Aí, é que nem todo monstro em qualquer jogo ou no próprio God of War. Tipo, eu vou citar cada um aqui. Por exemplo, os mortos-vivos no começo. São alguns pra tu entender que são minions, que tu tem que matar, basicamente. São aqueles bichinhos fracos que tu tem que matar. Aí, depois disso, vem o Minotauro, que é lá já quando ele chega na cidade de Atenas. Ele enfrenta um ou dois Minotauros pra ele já entender como é que funcionam os Minotauros, pra o jogador entender como é que funcionam os Minotauros pra poder enfrentar. Aí depois que ele enfrenta os Minotauros, ele enfrenta os Ciclopes. São 2 Ciclopes que ele tem que enfrentar pra poder entender também como funciona o Ciclope e tal. Daí também enfrenta as Harpias logo na frente. E assim vai, é sempre assim. Ele enfrenta um ou outro monstro pra depois lá na frente entender como é que, pra o jogador entender como é que o monstro funciona pra poder enfrentar ele do jeito mais rápido e fácil possível. E aí, ele começa a enfrentar um percurso maior e mais complicado até chegar à Caixa de Pandora. Ele tem, assim, limitado nos mínimos detalhes armadilhas para que a pessoa consiga chegar na Caixa de Pandora. Só que assim, em vários momentos você vai perceber que tudo aquilo... que tudo aquilo ali foi previsto. Porque assim, tem um momento que ele já tá quase lá na parte principal da Caixa de Pandora, quase chegando lá. Você pulou bastante coisa, né? Então fala, que eu quase não lembro de... Assim, quando ele chega lá em cima, né, ele tem que atravessar, tem que até chegar uma parte lá, e quando ele chega lá, ele atravessa uma ponte e chega numa tocha, né, numa pira gigante de fogo, que um morto-vivo ele é encarregado de não defender, mas ele é encarregado de Eu ia falar isso agora. proteger aquilo ali. Eu ia falar. Tu que me interrompeu. Não, é que eu pensei que você estava colocando lá na frente. Não. E aí ele meio que tem uma conversinha lá com o morto-vivo. O morto-vivo insiste que ele não vai ser dali vivo e que ele vai ser o próximo corpo que o morto-vivo vai ter que jogar ali na pira. E aí ele consegue driblar o morto-vivo e consegue ir pra onde ele tem que ir. Aí ele enfrenta... Mas antes dele continuar, ele enfrenta alguns ciclopes, alguns bichos. Sim. Aí... Caraca, essa parte agora deu um branco maior. Mas essa parte nem eu lembro direito. Enfim, vamos encurtar aqui o negócio, vamos resumir. Ele enfrenta trocentas coisas, tá? Porque não vai ser bem fácil assim. Não vai ser só monstros que ele vai enfrentar, ele vai enfrentar artimanhas criadas pelo arquiteto pra como eu disse, são armadilhas pra que ninguém nunca chegue na Caixa de Pandora. Então ele enfrenta várias artimanhas, ele quase morre, né? E aí, depois de tudo isso, ele chega ao local da Caixa de Pandora. Só que, tá muito fácil, né? Tem um poder que a gente esqueceu de citar também, que é lá atrás. E a espada de Artemis é depois? Não, a espada de Artemis é praticamente agora em cima do Cronos. Lá atrás, que é quando Zeus dá o poder dos raios pra ele. E tipo, essa parte é bem legal até, porque tipo, os raios, ele pega os raios de Zeus e atira como se fossem lanças, basicamente. Então, tipo, Exato. E acontece do mesmo jeito que aconteceu com a Afrodite Poseidon, ele aparece em forma de espírito e dá o poder pra ele. Só que, mano, isso é muito histórico, é muito icônico, agora eu lembrei. Tipo, Zeus aparece pra ele, aí ele conversa com Zeus, e aí ele se afia, eles têm essas mãos aqui, aí ele recebe os raios. Isso é incrível, gente, incrível, sério, é tipo... É como se fosse uma cena gloriosa da história, sabe? Tipo, a gente pensa, Zeus tá cagando andando pro Kratos a história inteira. A Atlanta é toda apavorada porque o pai dela não quer ajudar o Kratos. Só que, gente, o Zeus tem as suas artimanhas, né? Sabe? Também filho de Zeus, então.
E aí, depois dos raios, o que vem? Ah, não, depois sai, né, todo aquele negócio até chegar na caixa de Pandora. Né? Isso. Chega na caixa de Pandora. Não, daí não é até chegar na caixa de Pandora, é até essa parte tipo lá atrás, lá em Atenas ainda, dos Zeus. Por isso que eu voltei, por isso que eu voltei pra poder falar. Aí onde a gente estava, né, que ele enfrentando os monstros, ele vê a Artemis, se eu não me engano, a Artemis aparece pra ele normalmente, como se fosse uma pessoa mesmo, sabe? Não. Não? Não, eu acho que não. É espírito mesmo também? É, tudo em espírito. Tá. Então, Artemis aparece ali pra ele em forma de espírito e dá pra ele a espada de Artemis, que é uma espada gigantesca e roxa. Maior que ele. Maior que ele. Entendeu? Muito. E ele dá essa espada pra ele poder ter uma facilidade maior pra poder chegar no objetivo dele, que é na caixa de Pandora. Porque, sinceramente, nenhum deus tava... Tipo, todos os deuses estavam ajudando o Kratos, não só por causa de Atena, por causa disso, é porque nenhum deus estava gostando da atitude de Ares de destruir a cidade da própria irmã. Só que além de destruir a cidade da própria irmã, ele estava destruindo templos de Zeus. Ou seja, babaca. Completo babaca. Eu posso voltar pra caixa de Pandora agora? Não, mas a gente deve continuar, que é a parte de Artemis agora. Ah, tá. Eu posso. Depois dessa parte de Artemis, ele continua a trajetória dele e tal. Exato. Enfrentando mais bichos. Aí chega lá na caixa de Pandora. Não chega. Ai, amor, deixa eu chegar na caixa de Não, calma, é muita coisa. Então que acontece. explica porque o Barça não lembra. Tá bom então, eu vou explicar tudo. Depois que ele fala com o Atlas, ele continua enfrentando vários mortos-vivos, outros bichos mais chatinhos, até que ele chega num Minotauro gigante, que é o mascote de Ares. Verdade, a gente esqueci desse nome. Ele chega ali no Minotauro, que é o mascote de Ares, que foi posto lá por Ares, obviamente, para poder ser como uma armadilha também, para ele ter que qualquer um que passasse por ali morresse pelo Minotauro para não chegar na caixa de Pandora. Mas como o Kratos é Kratos, ele não morre. Ele É um mortal imortal. Tipo, ele é imortal praticamente. Aí depois que ele enfrenta o Minotauro, ele mata o Minotauro, tudo. E depois aparece Hades pra ele. Aparece Hades. E, sinceramente, pra mim, esse é um dos poderes não inúteis do jogo, mas tipo... Desnecessário. É um poder bem desnecessário que tipo, tu não ia precisar porque o jogo já tava praticamente acabando. Tipo, e no jogo, tu pode melhorar teus poderes. Mas assim, tu não consegue melhorar todos os teus poderes do jogo, porque tipo, o jogo não te dá a oportunidade de melhorar tudo com todos os glóbulos vermelhos que ele te dá. Então, tipo, sinceramente, eu acho que não foi tão necessário ter colocado aquele poder ali pro Kratos, mas, enfim, porque o poder é basicamente ele invocar 3 mortos-vivos do submundo pra matarem alguns inimigos ali por perto. Então, tipo, sinceramente, eu não achei tão necessário. É bom o poder, é muito bom, só que não precisava. Tá, agora qual a parte? Aí ele continua subindo, enfrentando muitas outras armadilhas e fazendo muitos outros puzzles, até finalmente, depois de demorar tanto, depois de subir tanto, ele chega ali numa estátua gigante do artesão. Isso! A Antícetra. Hã? Antícetra. Tá, ele chega o nome da estátua é Antícetra? Isso! Tá, ele chega na Antícetra, ativa a Antícetra, né? Porque tipo, aquilo lá é praticamente um labirinto redondo. Mas como assim um labirinto redondo? É porque tipo, ele tem que girar uma alavanca ali pra a sala inteira girar. E tu nunca sabe, tipo, tu tem que praticamente gravar as salas pra saber onde é que tu tem que ir em cada momento. Exato. Então tipo, é por isso que é um labirinto. Então tipo, tu fica ali girando muito tempo até chegar no momento em que tu chega na sala que o Kratos quer.
ele ativa meio que fosse um raio de luz, onde esses dois raios de luz, esses dois pontos se conectam por esse raio de luz. E como não sabe? A Antícera, cara. A Antícera, ela começa a subir, ele passa lá até por onde está a pilha do morto-vivo, onde está o morto-vivo também, e o morto-vivo fica tipo assim olhando, ele fica tipo, ele conseguiu, meu Deus. Aí depois que sobe essa estátua, ele ainda tem que subir cada vez mais para poder chegar na caixa de Pandora. Agora pode falar também. Ai, enfim. Chegando na caixa de Pandora, a coisa não tá tão fácil assim, né, gente? Ele tem mais uma pessoa, mais uma coisa pra enfrentar. É o Minotauro, né? É mais um Minotauro, né? Que ele enfrenta. É, o Minotauro, eu tenho quase certeza que é o Minotauro. O Minotauro é um pouquinho maior que ele. Um pouquinho maior que ele, sabe? Não é o gigantesco. É. Não é o gigantesco, eu já falei do gigantesco aqui, o da... É. Tá bom. Enfim, ele enfrenta o Minotauro, ele quase morre, porque o monstrinho difícil de matar, pelo amor de Deus. Só se o Minotauro que tá dizendo é um Minotauro tipo de estatura normal. Sim, É de estatura normal. Agora eu não tô lembrando porque bem. O gigantesco, aquele de armadura já foi. Sim, mas não é esse, é o outro que eu tô lembrando. Só que ele chega a um momento em que ele tá tipo, meu Deus, eu vou morrer e... Ele consegue matar esse monstro. Ele consegue a caixa de Pandora, ela tá muito pesada, ou seja, ele tem que estar arrastando, o que é bem complicado. E no jogo, tipo, quando tu arrasta algum objeto, tu pode chutar o Kratos, tu pode fazer com que o Kratos ele chute o objeto. Mesmo assim, chutando a caixa de Pandora, ele chuta tipo muito pouco. É tipo, em vez de chutar tanto quanto alguns outros objetos que tem no jogo, tipo, ele chuta e vai tipo assim, ó. Em vez de os outros objetos ele faz tipo assim, os outros objetos ele faz tipo, quando ele chuta ele faz assim, faz um movimento gigante. Aí quando ele chuta a caixa de Pandora é tipo... É bem pouquinho, de pouquinho em pouquinho. É tipo, anda! Aí ele chega na saída, né? E beleza, ele tá lá quase morrendo de tanto puxar a caixa de Pandora porque é pesada. Nossa, essa parte é triste. Ai, segura. Essa parte deixa qualquer um triste. Lencinhos, por favor. Nisso, ele... Ele consegue sair com a caixa de Pandora. Ele consegue. Aí ele vê as arpias fazendo tipo um redemoinho no céu, porque elas adoram fazer isso, não sei porquê. São horríveis. E aí nisso vem como é mesmo que atinge ele? Um tronco gigante. Do nada, de uma mão invisível. Só que, pô, a gente não sabe o que é essa mão invisível, né, gente? No jogo a gente sabe. No jogo a gente vê o Ares... Mas dá pra suspeitar alguma coisa no livro também? Sim, no livro também dá. Mas no jogo a gente vê o Ares pegando o objeto e jogando até o Kratos. E mais uma coisa que a gente deixou pra trás também foi a história do passado do Kratos. Tipo... Não, mas aí isso ano passado depois vem quando ele tá batalhando contra o Ares. Não vem. Vem. Não vem porque ele tá tipo lá quase morrendo e ele lembra de tudo. Não. Sim, depois... Mas no jogo não é assim. Tá, no jogo não é, mas no livro é. Eu tô falando do livro. Eu tô falando do livro. Não, mas isso aqui é sobre o livro. Viu? Mulher que manda filhão. Enfim. Aí, tipo, quando ele recebe esse tronco de árvore, tá, tipo, simplesmente aqui no peito dele, ele começa a se sentir mal, começa a sentir que tá tipo, morrendo praticamente. E aí ele volta pro passado dele, tem as visões dele de novo, da época em que ele pediu ajuda de Ares, numa batalha contra os bárbaros, e que quando o rei bárbaro vai tentar matar ele, ele convoca Ares pra ajudar ele a matar. Ele literalmente fala, Ares, me ajude a ganhar essa batalha. Exato. E eu farei tudo por você. Darei minha vida é sua. Minha vida é sua. Minha vida é sua. Cara, em troca dessa batalha. Aí tá.
Ares dá as lâminas do caos. Ele vem vindo dos céus. Sim. Aquela coisa gigante vindo dos céus. E ele fala pra Kratos que pra ele dar a vida por ele tem que carregar essas lâminas do caos e ser... Ele não fala exatamente ser o Avatar, mas é como se fosse. Ele é o guerreiro de Ares a partir de agora, a partir desse momento, Isso. né? Aí depois que ele ganha as lâminas do caos, ele mata todos os bárbaros que ele vê pela frente e depois ele corta a cabeça do rei bárbaro. Ele corta a primeira cabeça do rei bárbaro, não é? Acho que é. Porque o rei bárbaro tá no vestido dele. E aí, nisso ele se torna uma pessoa com sede de sangue. Ou seja, por que isso? Porque todos, tipo, quando ele chega no vilarejo dele, principalmente onde ele mora, né? Quem vier na frente dele, ele vai matando. Até que ele chega num templo e o oráculo vem falar com ele e diz assim, não desrespeite Deus da Terra, não sei o que e tal. Não entre assim no templo, etc. Ela tenta barrar ele de qualquer jeito, não dá. Ele vai pro templo, ele mata um monte de gente. E aí acontece a pior tragédia que fica pro resto da vida assombrando ele. Que forma os pesadelos dele. Quando ele mata a mulher e a filha. Ele não percebe. Ele não percebe. Ele A tá mulher... tão possesso de sangue Exato. que ele não... A mulher e a filha simplesmente, vamos pra casa, não sei o que. Ele, mata. Aí ele vê, depois ele acorda, do nada ele vê que elas estão banhadas no sangue, por culpa dele. Ele se ajoelha no chão e começa a chorar. Ele grita de dor, ele começa a se corroer, ele vê que Ares fez isso tudo só pra transformar ele num guerreiro perfeito. Exato. E aí o oráculo, como ela tinha falado pra ele não fazer aquilo, o oráculo ele fala pra ele, agora com isso que você desobedeceu, não sei o que e tal, você vai carregar as cinzas de sua mulher e sua filha no seu corpo. E é por isso que, tipo, isso vai acontecer mais no segundo jogo, mas tipo, nesse jogo também, nesse livro, ele também é chamado de Fantasma de Esparta, o espartano. Ele é mais chamado de Fantasma de Esparta porque ele é tipo branco, por causa das cinzas. Branco, tipo, branco. É mais branco que o Felipe Neto era. Beijo, Felipe. Enfim. Aí. Como é que eu tava? Me perdi agora, né? Parte que eu tava. Tá. Voltei a lembrar. E aí, meio tudo isso que ele relembra, ele sente que tá morrendo, ele sente que tá indo lá que ele tá caindo no submundo. Ele simplesmente ele sente como se o corpo dele estivesse sendo levado, sabe? Ele não consegue mais ter conta nenhuma.